Começa agora o programa Papo com Eldo, um bate-papo ao vivo, com vários convidados, aqui no YouTube. Com 40 anos de carreira, várias passagens em filmes, novelas, ele é ator, é diretor e uma referência no mundo das artes. Meu olhômetro nunca falha quando se trata de avaliar as medidas de um homem. Verdade é o que menos importa. Adoro meu veneno. Ele vive atrás de escândalos e fofocas dos ricos e famosos. Suas matérias podem arruinar uma vida. Me aguarde, querido. Como é que tá essa quarentena em casa? O cabelo está crescendo, né? Olha, desordenadamente, né? Tem condições de... Eu tenho feito lives assim como estou fazendo com você. Tem um grupo de... eu tenho feito aulas também. Eu nunca imaginei que fosse possível dar aula de interpretação através desse meio. Online, Entende? né? Online. Fiz um grupo chamado Bora Saber e fizemos um curso com mais ou menos 30 pessoas seguiram e conseguiram fazer, depois de 4 aulas, foram 4 aulas, eles conseguiram cada um fazer um videozinho. Gerando conteúdo já, né? Acabou criando um conteúdo e eles criaram um grupo que está ligado, que está em ação, entendeu? Podendo produzir de casa. E eu estou aqui, eu fico aqui em casa com mania de limpeza, de organizar livros, e meio sufocado às vezes, com medo de morrer. Todo Às mundo, vezes, nossa. sobre como a doença, quando ela pega pesado, ela pega muito pesado no pulmão, né? E de como asfixia as pessoas, né? E de como entubar. E, nossa, às vezes eu fico meio assim, e aí eu falo assim, não, vamos fazer outra coisa. Aí eu ando... Sair desse corona. Sair desse contexto, mas é impossível, porque nós estamos com isso nos circundando, não é? Como podemos pegar um vírus. Eu estava em Portugal. Em Portugal tem o presidente da República e tem o primeiro-ministro. Os dois agem em conjunto. O presidente da República meio que representa, mas quem faz mais é o primeiro-ministro. E os dois, afinadíssimos, impecáveis na orientação médica. Tendo uma comunicação única. E eu acho que nesse momento, quando a gente tem gestão, as coisas até funcionam. Aqui em Brasília, vivemos a política, você sabe disso. Mais do que ninguém. Você é uma figura muito representativa nesse segmento. Sua opinião conta muito, que você influencia milhares de pessoas. E hoje, a gente precisa muito de um posicionamento firme para decidir a vida dos outros. Sabe o que eu achei curioso? Um amigo meu, ele contou uma história que ele foi ao médico e o médico não usava máscara. Daí ele falou assim, olha, o senhor não usa máscara por quê? O médico disse assim, eu não uso máscara porque eu não sou comunista. Ah, meu pai. Eu agora fiquei contente e comecei a me considerar... Eu me considerava mais ou menos um socialista, assim, mas agora eu estou achando que é legal ser comunista. Tem um cara chamado Jones, ele é um jovem comunista intelectual. Tem a Sabrina também. Os dois foram entrevistados por Caetano Veloso e falam sobre isso, porque todo mundo xinga o outro, né? Assim, você é comunista, como se isso fosse um xingamento. Ser comunista é uma coisa interessantíssima, é pensar o mundo de uma outra maneira, né? Não só... Enfim, aí eu não sou o teórico predileto. Mas sabe, então, se vocês puderem... Eu publiquei no meu Instagram. Se vocês puderem dar uma olhada no meu Instagram, eu dou lá o @ desses dois jovens pensadores brasileiros que se declaram comunistas ou marxistas, que têm essas aulas online que vocês podem frequentar até gratuitamente
e saber um pouco do pensamento da esquerda, profundamente da esquerda. É bonito, né? E a gente está no momento que as pessoas têm mesmo que, sabe, internalizar, que conhecer, que pesquisar. A polarização está aí por falta de muito conhecimento, né? Está no momento em que as pessoas precisam estudar mais. Muita coisa se leva como verdade sem aprofundar, sem pesquisar, sem estudar. E não é isso. Paulo, eu quero te fazer uma pergunta. Eu vim agora para a tua trajetória. Tu já fez filme, novela, série, teatro, muita coisa. Tem alguma coisa que você não fez e que você gostaria de fazer? Me conta. Eu não tenho assim, uma coisa que eu quero fazer. Não tem. Mas agora eu estou querendo fazer urgentemente o que eu estou fazendo. Participar com você dessa live, me comunicar com um grupo de pessoas que você se comunica, é um espaço. Eu sempre prezei muito abrir espaço, entendeu? Ampliar a perspectiva, a possibilidade do que eu estou dizendo. Não tenho certeza sobre tudo, mas pelo menos fico expressando minhas dúvidas, e acho que a dúvida é a paixão, não é? Então, essa indagação, essa pergunta. Então, eu estou fazendo agora um projeto, Eldo, que é bem bacana. Foi criado pela Ana Beatriz Nogueira, uma colega minha, atriz maravilhosa. Ana Beatriz, tem o Marcelo Serrado, tem o Matheus Nastergalli, tem uma Mariana Lima, tem um povo muito bacana que se juntou, e nós vamos fazer a peça, cada um a sua peça, no teatro, ao vivo. Uau. Para um espectador. Nós vamos montar o cenário, os figurinos, toda a sonoplastia, as projeções, todos os componentes cenográficos de uma peça de teatro, e vamos representar simbolicamente para um espectador, que vai estar simbolizando, então, todos os outros que poderão estar assistindo na sua casa, plugando o celular com a televisão, alinhando com a televisão, coisa que eu não sei fazer. Aliás, eu te dei trabalho aí no início. Né? Nada. Tecnicamente, a gente se adapta. Eu só sei entrar aí no Instagram e boa noite. Ou então, às vezes, me dão o link já pronto, eu já caio lá dentro. Mas o que eu queria dizer, Eldo, é que nós vamos fazer... Então, se você puder avisar as pessoas, eu conto com a sua ajuda depois para divulgar, que é esse projeto que está no teatropetragold.com.br. Que é disruptivo, né? Isso. É uma coisa, já está vendendo os ingressos, é R$10. Então, a pessoa pode comprar por R$10 o ingresso e ver na casa dela com um monte de gente. Pode juntar as pessoas numa sala, não sei, eu estou sonhando aqui que isso possa acontecer. As pessoas se juntarem numa sala em torno da TV e ali eu poder fazer esse tipo de coisa que nós estamos chamando de teatro respirando por aparelhos. Caramba. É um momento grave. Não vamos fazer a barra ficar tão pesada mais do que ela é, mas é barra pesada. Muito barra pesada. Morreram 50 mil pessoas e mais de 1 milhão de pessoas foram contaminadas já, e tem muita mentira no meio, muita desinformação. As pessoas ficam achando que não é isso tudo, porque não morreu longe. De repente, a morte chega próximo. Não está perto de si. O brasileiro tem mania de querer ser palpável em tudo, né? Sentir ou ver para quê. Não basta ser noticiado. E esse movimento que você está fazendo com esses nomes importantes do teatro vai dar gás para um monte de ator brasileiro que está em casa, sem saber o que fazer ou pensar. Nem eu tinha pensado o quanto que o teatro pode chegar. Multitela na internet, seja na TV, no celular. Isso é novo. É muito legal, sabe, a ideia do pessoal lá muito antenado com isso tudo. Então vai ser assim, vai ter uma câmera justamente ao lado desse ator, desse espectador, dessa plateia. Essa plateia vai ser alguém sentado com uma máscara, intensamente assistindo a peça.
Então, essa pessoa, do lado dela tem uma câmera, então nós estaremos representando para esta pessoa. Fora isso, vão ter mais 4 câmeras que vão apontar para onde elas quiserem, e a pessoa que está assistindo, se quiser, ponha aquilo como imagem principal. Pode ser que tenha uma câmera pegando meu pé, vou até pedir para que pegue meu pé. Tem outra o Big câmera... Brother do teatro na nova geração. É interessante, né? Muito, isso é legal, porque está na hora de se reinventar nesse ambiente online que a gente está vivendo, essa pandemia maluca que tirou todo mundo do eixo, mas a gente tem que criar um eixo onde não tem, né? Tem que sei lá, fazer igual minha avó fala, tem que dar nó em pingo d'água nesse momento, que eu acho que é o que a dramaturgia brasileira vai ter que fazer, e esse projeto que vocês têm feito, vai ser um pontapé aí para o teatro, porque eu não vi nenhuma live de teatro até agora, pelo menos não chegou aqui ao meu ver, e olha que eu sou bem curioso. Então eu acho que isso é um projeto disruptivo. E você está ansioso? Como é que está a expectativa de apresentar para uma pessoa? É muito interessante e emocionante, né? O teatro, ele conta muito com o público, mas eu vou sentir o olhar daquele espectador único. Vai ser muito intensa essa comunicação, não é? Acho que o grande lance é esse, né? Que uma forma de fazer por aparelhos, né? Respirando por aparelhos. Você imagina, eu dei um curso de teatro por esse meio. Foram muitos alunos? Quantos alunos você capacitou? Tinha 30 alunos e funcionou muito bem. E organizei de uma maneira que fui logo neles e falei, é isso aqui. Não, eu sei mais ou menos o que pesa nas costas de um jovem ator. Eu entendo, eu sei disso. Eu sei quanto essa profissão, às vezes, ela ficam sobrecarregando a gente. Então, o que eu fiz? Eu iniciei tentando tirar o peso deles, tirar deles a responsabilidade. Não é só do ator a responsabilidade do espetáculo. Tem o escritor, tem o autor. No caso do audiovisual, tem, né, porque era um curso também de audiovisual, principalmente de audiovisual. E eu confesso que quando eu vi alguém falando que ia fazer um curso online de interpretação, eu achava meio picaretagem. Não, funcionou muito bem. Funciona. Nós treinamos o olhar, nós treinamos a palavra, nós treinamos o quanto é importante respeitar o texto que alguém escreveu, porque nós trabalhamos em cima de uma poesia. Não vamos morrer sufocados. Não vamos morrer sufocados. Vai passar, com certeza. Vai passar. Paulo, e aqui em Brasília tem vários amigos que trabalham com teatro, que eu cubro cultura há muitos anos, né? Então tem gente da técnica, da iluminação, da bilhetagem, tem os bastidores do teatro que sofreu muito com essa pandemia. E por isso que eu acho que essa ação disruptiva de levar o teatro para online pode ajudar muita gente. Pode mudar a realidade de muita gente que foi impactada com isso. Olha, nossa equipe nossa equipe são 2 outras pessoas, a Lala e o Caio e eu. Quem inventou essa história de que é respirando por aparelhos foi o Caio. O Caio, que é o nosso operador de som, de luz e de vídeo, que nós temos projeções e tal. O Caio que falou, Paulo, isso é o teatro respirando por aparelhos. Eu falei, pô, Caio, você deu uma ideia ótima, porque é assim que eu me sinto, não é? Eu preciso disso, dessa interlocução. Mas agora, eu acho também o que nós estamos fazendo aqui agora é um espaço do teatro. É uma forma do teatro ganhar um espaço também. Esse nosso espetáculo é do teatropetragold.com.br. Então, custa R$10 e o dinheiro vai metade para ser distribuído pela categoria, pela classe artística que está precisando desse recurso, e a outra metade vai ficar para a minha produção, que vai entregar para dividir entre os 2 técnicos. Porque eu, graças a Deus, estou empregado, estou bem aqui,
Puxa vida, eu sou um privilegiado, entendeu? Eu me sinto, às vezes, muito culpado por viver num lugar que tenha ar, numa casa que seja grande, porque eu penso que é difícil você ficar falando, fique em casa, e de repente a pessoa tem uma casa muito pequena, condições muito adversas, como é a grande maioria do nosso Brasil, né? Da população brasileira. Eu moro aqui ao lado da favela da Tijuquinha, que fica aqui ao lado. Eu frequento a Tijuquinha, é um lugar onde eu vou toda hora. Só que agora faz 3 meses que eu não posso ir à Tijuquinha, porque estamos isolados, né? E a gente sente falta dessas coisas simples da nossa rotina, né? Porque você fica meio que opressivo dentro de casa. Vai criando cada um suas neuroses. Eu estou neurótico com limpeza e fico pensando em... Agora já melhorou um pouco. Teve uma primeira fase que eu fiquei psíquico. Eu queria... Porque o tempo está passando muito rápido. Muito rápido. Você não sente isso? E parece que 2020 já foi, né? A gente não sente que... Tudo está muito... O tempo, o dia a dia. Eu acordo, eu não me vejo trabalhando. Eu não estou trabalhando, né? Eu estou parado em casa, graças a Deus. Criando, né? Que eu sei que você não vai parar de criar. Inventando coisas, lendo e limpando a casa e tudo. Né? Vamos ver o que isso vai dar. O negócio que temos que tomar cuidado para tentar não nos infectar e também não infectar outros. E vivemos um momento de pandemia, de pandemônio, como dizem. Literalmente. Literalmente. Para onde você olha, você vê a insanidade, a estupidez, a falta de empatia, a falta de... É impressionante. Em todos os países do mundo, o governo estimula o povo a aplaudir, a venerar, a ser agradecido aos profissionais da saúde. O governo federal, eu não vi fazendo nenhuma ação, nada. Aqui em Brasília, o governo local tem banner em tudo quanto é lugar. Use máscara, coloque máscara, fique em casa, se cuide. Os governadores locais estão trabalhando muito. Nunca se viu tanto, Paulo, governador, executivo local, tendo que fazer uma demanda que está além da força dele. Você tocou num ponto bem que Brasília está vivendo isso. Paulo, e o curso online? Vai ter mais turma? Você está pensando em abrir para pegar outras regiões? Como é que está a expectativa disso? Então, eu queria que as pessoas, se possível, assistissem à peça, que vai ser bacana. E seguindo o meu Instagram, geralmente eu informo ali, quando tem outros módulos dos cursos, eu vou informar pelo Instagram. Mas provavelmente vamos ter um logo em breve. Outra turma online aí, já que ficou disruptivo. O problema é que agora eu já estou acostumado, já sei o que eu vou querer fazer, vai ser a mesma coisa. Eu vou fazer sempre a mesma coisa, não vou ficar inventando muitas horas de aula diferentes. Né? Mas, basicamente, a gente trabalhou, sabe, com eles declamando aquela poesia do Drummond. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na minha vida de retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. E, nossa, Carlos que Drummond. delícia. É bonito, né? É um clássico, muito bonito. E cada profissional da dramaturgia pode dar um tom para isso. Seja a mesma frase, você que é professor sabe mais do que ninguém, na comunicação tem isso, a mesma frase você pode dar milhares de tons. E aí que vem o talento, né? Que é aquele diferencial dos alunos e de quem está na TV e no teatro hoje em dia. Como que você vê essa nova geração de atores que não começam na televisão, começam ou no YouTube, ou numa Netflix, ou simplesmente começam na sua própria plataforma? Que interessante, né? Que diferente. É muito diferente, é muito diferente. Eu não tinha ainda pensado nisso, sabe? Isso que você está dizendo. Quando eu me obriguei a dar o curso online, eu falei, caramba, e quando eu fiz, eu percebi que era possível. Tinha uma menina de 13 anos, Nossa. Excelente. Ela falou esse poema perfeitamente, com as entonações certas, com as pausas.
respeitando o texto do João Cabral, porque não é uma coisa para improvisar. Olha, tinha uma pedra no meio... Já está pronto, né? Não, está tudo feito. É um poema, você disse, é um clássico, se tornou um clássico, né? E eles curtiram muito, eles fizeram com muito prazer, os estudantes. Eles se apaixonaram pelo fazer. E depois dava para eu corrigir, porque era só pedir para que eles fizessem e depois dava uma ou duas orientações. Quando eu estava dando essas orientações muito simples, todos os outros estavam também fazendo a mesma correção, raciocínio. Né? Foi muito interessante, eu gostei muito. Foi uma ideia, já está há 5 anos em cartaz, já viajou todas as capitais do Brasil. Em Brasília, eu fiquei 15 dias em cartaz com a peça, no Centro Cultural Banco do Brasil. Aqui perto. Foi uma delícia, foi um sucesso. Brasília foi um dos lugares que mais curtiram. Tinha muito público, porque o lugar também é maravilhoso, um grande trabalho no Centro Cultural Banco do Brasil. E foi uma felicidade lá em Brasília. Aí eu fiz o Brasil todo, São Paulo, Sorocaba, o interior de São Paulo. E daí depois eu fui para a África. Aí eu fui para Aí eu fui para essa grande excursão por 22 cidades portuguesas. 22 cidades portuguesas. Que e dava uma presentaço. delícia. Eu tinha feito 15. Já tinha feito 15 quando tive que parar. Mas, enfim, a peça é sobre a história de um menino, o olhar de um menino que vê passar a sua infância e sua juventude já do ponto de vista do velho. Eu é que conto aquela história, tentando recuperar, agarrar por onde eu posso aquele menino de novo, para fazer essa história correr entre os meus 3 aos meus 20 anos. Isso, contando sobre minha avó, sobre meu avô, sobre os imigrantes italianos, como é que eles chegaram no Brasil, como que meu avô trabalhava, quem era o patrão do meu avô, a casa onde minha mãe trabalhava como empregada, que eu frequentava, o meu avô na roça, a minha avó, a minha mãe benzedeira. Tinha diversas histórias que eu vou contando, e com músicas. É bem estimulante. Quando acaba, geralmente as pessoas ficam com vontade de contar suas próprias histórias. Se vê na mesma história. O Adai Schmidt. Eu assisti essa peça 6 vezes. Obrigado, Dai, por alocar eu com o Paulo aqui nesse papo. O Igor. O Igor está com o meu irmão. Estou aqui com o José. O José é o meu irmão, José, que eu falo dele também na peça. Na peça. Meu irmão José, ele tem... eu tenho 67 anos, meu irmão tem 77. E ele era o mais novo. Quando eu nasci, ele tinha 10 anos. Minha mãe deu um intervalo de 10 anos, assim, sem... Depois sobrou eu lá. Do Zé para o Paulo, né? Teve esses 10 anos. Do Zé para o Paulo. E o Zé, eu falei para o Zé, falei para o Igor, que é meu sobrinho neto, para que ele ajudasse o Zé a conectar para ele poder ver a nossa live. Valeu, Zé! Olha o meu cabelo, legal. Zé! Muito legal. É um jeito de matar a saudade. Paulo, você tem noção que no nosso Brasil, o Brasil é muito grande, tem um monte de outros Paulos que se inspiram na sua história, porque estão ali escondidos na sua casa, no seu quarto, com um talento, com a vontade de, sabe, de encarnar personagens. Você tem noção dessa inspiração que você traz para um monte de ator nesse nosso país? Tomara que seja alguma coisa que anime alguém a fazer alguma coisa. Eu acho que nossa função é um pouco isso também, não é? De divertir as pessoas, de alegrar as pessoas, contar histórias para as pessoas, histórias paralelas, onde as pessoas se vejam sem se comprometerem tanto. Quer dizer assim, podia ser eu. Oba, não sou eu, senão eu teria morrido. Né? Essa forma de contar histórias paralelas, né, sobre a vida das pessoas é uma coisa que as pessoas curtem. Eu
eu acho que é a nossa função. O ator, ele é um pouco um tambor. Eu vi isso numa comunidade chamada Os Arturos, perto de Belo Horizonte, e é um quilombo. E eles falam disso. Ó Senhor, Deus dos homens, fazei com que eu seja tambor, só tambor. Então, é também uma função. Se eu conseguir, nós estamos pensando em fazer uma leitura online, tipo uma live, leitura, pode ser em 3 ou 4 capítulos, com essa peça. Então, a gente já está estudando quais são as possibilidades dessa peça parecer com o momento atual. É muito parecido. Como o poder se divide a partir, nessa peça, é importante a palavra, como que os caras fazem comícios e conduzem a multidão para um lado para o outro. Então, enfim, a gente fica inventando coisas para gerar entretenimento, estimular o outro. Eu estou muito interessado em abrir espaços com o pessoal jovem. Então, eu mesmo criei uma live que acontece no meu Instagram aos sábados, às 5 da tarde, sábado, 5 da tarde, eu juntei 5 pessoas, eu, mais 4 moças e rapazes, e a gente começou uma live sem saber o assunto que a gente ia falar. E fluiu. Era esse projeto. Foi lindo. Eles fizeram testemunhos, depoimentos. Foi lindo. Eu estou querendo ficar muito nessa postura de ajudar a abrir espaço, entende? Para as pessoas poderem se projetar e poderem desenvolver seus talentos. Espero estar contribuindo de alguma maneira. Antes da gente finalizar, que já já o Instagram derruba a live, só pode ficar 1 hora aqui, eu quero fazer uma brincadeira com você. Se você me permitir, é claro. Pode. E essa brincadeira vai servir para um monte de gente que está acompanhando, que eu acho que é o que eu queria ouvir de você, porque todo jornalista, quando vai entrevistar alguém, tem algo que a gente quer ouvir. Eu queria que você falasse para mim o que o Paulo, de 20 anos de idade, contaria para o Paulo de hoje. Se o Paulo, você lembra do Paulo de 20 anos? Você consegue voltar naquela memória, naquele sonho, aquele coração cheio de energia e encontrar com o de hoje? O que ele falaria para você hoje? Eu falaria para levar menos a sério, pegar mais leve, calma, não vai dar tudo certo, mas vai dar um pouco certo algumas vezes, né? Mas eu continuo muito conectado com você mesmo, daquela época. Porque eu acho que com 20 anos você tinha muito sonho, muito medo, muito será que vai dar certo? E hoje você já viu que é possível muita coisa, né? Que você trilhou um caminho de sucesso. E aí, essa é a curiosidade. O que o Paulo de 20 anos chegaria no olho do Paulo de hoje e falaria, Paulo, é isso? Olha, a gente não sabe nada. Eu sempre fui muito aplicado e o meu intuito era pagar as contas no fim do mês, estudar, aprender. Tinha algumas coisas de... Eu tenho um senso meio militar, às vezes, que até desagrada algumas pessoas mais próximas de mim, filhos e tal, que eu sou meio rígido, assim, comigo mesmo, então fico achando que posso ser também com todo mundo. Sou meio militar, dou tarefas, quero que todo mundo marchando, fazendo ginástica. E vamos Casa em movimento. Vamos sair para andar pelo meio do mato, olha os livros, vamos ler tudo, vamos fazer peças, vamos fazer... Então, eu sou um pouco assim. Você tem muita energia, né? Hoje eu acho que eu vou ser sempre assim. É bom a gente... isso mesmo, uma amiga minha, Denise Del Vecchio, disse, Paulo, você tem essa coisa, essa energia. A Bruna também, a querida Bruna Lombardi, um dia me falou isso. Pô, é legal isso que... Não sei, eu tenho um pouco essa coisa do... Vamos levantar essa viga, moçada. Vamos junto. Vamos junto levantar essa viga, moçada. Porque assim, a vida é sofrimento, a vida é difícil pra caramba. Viver não é fácil. Então, tudo que eu faço, eu fico querendo abrir um espaço para as pessoas participarem, entendeu? É isso aí. Isso é muito bom. Nossa, conversar com você é uma aula de vida. Eu estou muito feliz, muito obrigado pelo papo.
Espero que a gente volte outra vez para conversar lá no YouTube. Vou deixar o convite aqui. E muito bom te ouvir, muito bom conversar com você. Sua dicção já me lembra de vários Paulos que eu vi em personagens da televisão. Isso é muito legal. Paulo, obrigado, viu? Vou terminar. Vamos nos despedir antes que o Instagram derrube nossa live. Obrigado, gente. Muito obrigado. Obrigado, Parabéns pelo seu trabalho e a gente volta aqui para conversar outra vez.